Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui para dar continuidade àquela série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui no meu canal, né? Hoje fugindo um pouco do tema da sociologia, antropologia, da história, da filosofia política, da ciência política, né? Para entrar num campo da literatura pop, né? E do cinema também, né? Dos heróis mais recentes e pops do cinema que marcaram época, né? Bom, antes de eu entrar para falar do livro propriamente dito que eu quero falar hoje, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que gosta do tema também, quem é fã desse personagem que eu vou falar hoje, né? Só lembrando que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência que é um projeto dos meus amigos Douglas e Simone, que eles vão mineirando nos sebos daqui de São Paulo livros raros, né? E disponibilizam para venda na página do Instagram deles. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do Instagram da página Só Pepitas. Com certeza vocês seguem eles lá, que vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou algum livro muito raro, são livros de excelência. E se vocês falarem que encontraram o sebo Só Pepitas através do canal da Vivega, por minha indicação, vocês ganham 10% de desconto. Então vale muito a pena, né? Bom, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, onde eu mostro a minha coleção do Indiana Jones, os quadrinhos, os livros, os filmes, os DVDs, né, a série do jovem Indiana Jones também e tudo mais. Eu sempre fui um grande fã do personagem Indiana Jones, assisti recentemente o Indiana Jones, o Chamado do Destino, né, a Relíquia do Destino, né? Gostei bastante, não tinha muitas expectativas, confesso, de assistir esse filme, mas gostei de ver o Indy numa outra idade, já na sua terceira idade, contrastando com seu passado de aventureiro, e fiquei contente que não estragaram a saga, né? A minha preocupação era que eles estragassem o personagem ou até erradicassem o personagem, e não foi o que foi feito, né? Então eu fiquei satisfeito com o trabalho do James Mangold, né? O único filme que não foi dirigido pelo Steven Spielberg, né? Bom, mas hoje eu não quero falar do Indiana Jones no cinema. Vocês sabem que o Indiana Jones é uma criação do George Lucas, né? E depois, junto com o Steven Spielberg, fizeram os 4 filmes, né? E eles queriam homenagear os filmes que eles assistiam nas matinês dos anos 50, 60. Aqueles filmes como Gunga Din, O Segredo dos Incas, com o grande Charlton Heston, né? Até a vestimenta do Indiana Jones, a jaqueta, o chapéu, lembra aquele personagem do Charlton Heston no Segredo dos Incas, né? Então é um filme que homenageia esses grandes filmes das epopeias de aventura do cinema, das antigas matinês. E o sucesso foi tremendo da primeira trilogia do Indiana Jones, né, os 3 filmes dos anos 80, que ele ganhou versões e outras histórias nos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da Dark Horse. Eu tenho o da coleção da Marvel completo, da Dark Horse eu tenho quase todos. E também da Bantam Books. A Bantam Books lançou uma coleção, eu já vou mostrar minha coleção da Bantam Books. Ela lançou uma coleção das aventuras do Indiana Jones que se passa antes dos Caçadores da Arca Perdida. Se passa na década de 20, né, basicamente. Eu quero falar de um livro que foi escrito pelo escritor Rob McGregor. O Rob McGregor ele fez a novelização do Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Ele fez essa novelização, ficou muito legal a novelização dele. E aí ele ganhou, ele escreveu algumas aventuras do Indiana Jones para essa série de livros que se passa anteriormente dos 3 filmes. Hoje, especificamente, eu quero falar desse número, dessa aventura aqui, que é a terceira aventura, que se chama Indiana Jones e os 7 Véus. É muito legal porque ela se passa no Brasil, essa aventura. E ele foi o único livro dessa coleção que foi trazido para o Brasil. Alguns foram traduzidos para o português de Portugal, para a editora Europa América, né?
E esse Indiana Jones e os Sete Véus veio para o Brasil na antiga editora Salamandra. Acho que é uma editora espanhola, se não me engano. Mas a seção dela aqui no Brasil lançou o Indiana Jones e os Sete Véus, né? Bom, nessa aventura do Indiana Jones e os Sete Véus, ele vai falar daquele enigmático Coronel Fawcett, Percy Harrison Fawcett. O Enigma do Coronel Fawcett, do verdadeiro Indiana Jones, é esse livro do Hermes Leal, brilhante, que conta a história dele, que ele foi um coronel explorador britânico que vivia no Ceilão, né, lá perto da Índia, né, e ele deixou o Ceilão para vir para a América do Sul, porque dizem que ele procurava uma tribo perdida que poderia ser a possível Atlântida, né, o lugar da possível Atlântida. E eu li uma vez que os irmãos Vilas Boas, quando eles estavam partindo para o Xingu, rumo ao Xingu, lá no Parque Nacional do Xingu, eles teriam encontrado os restos mortais, o esqueleto do Percy Harrison Fawcett lá no Mato Grosso, né? E sabe-se que ele viveu no Mato Grosso entre os índios Calapalos. Os Calapalos teriam abrigado ele e ele ficou entre os Calapalos por um tempo, mas desapareceu na floresta. E nessa aventura do Indiana Jones, dos Sete Véus, já vou falar do enredo do livro, ele vem no Brasil em busca do coronel Percy Harrison Fawcett, né? Bom, esse é o terceiro livro da série. O primeiro livro da série é o Indiana Jones e os Perigos em Delfos. Esse eu tenho em português, da editora Europa América. Foi um dos únicos que foi traduzido para o português, mas português de Portugal. E nesse livro aqui, conta ele recém-formado da Universidade de Chicago, né? Formado em arqueologia, né? Pregando uma peça, né, com os professores, os seus amigos, além dos pais fazendo chacota dos pais fundadores e tal. Mostra um índio jovem, né? E ele parte para a Grécia para desvendar o enigma como se chama, os perigos em Delfos, do oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo, né? E aí tem toda uma aventura, os bandidos estão tentando sequestrar o rei da Grécia, tem toda uma aventura lá, mostra as Pítias, né? Fala das Pítias, que eram aquelas sacerdotisas que respiravam o vapor que saía da caverna onde está o oráculo e ficavam em transe, né? Muito legal, para quem gosta de mitologia grega, de história e de aventura, é um livro que vale muito a pena. O número 2 da coleção é o Indiana Jones e a Dança de Gigantes. Também é um livro muito legal que se passa anteriormente, Os Caçadores da Arca Perdida, né? Mostra um índio jovem também indo para a Inglaterra desvendar o mistério do Stonehenge. O Stonehenge, aquelas pedras que tem no Reino Unido, que é enigmático, que dizem que poderia ser alguma coisa ligada ao Sol, ao ciclo solar, né? Ninguém sabe ao certo. Dos celtas, né? Possivelmente foram os celtas que fizeram aquilo. E ele desvenda, então, uma raça de gigantes. Poderia ter vivido, então, uma raça de gigantes. Essa história de gigantes, inclusive, é até bíblica, né? Fala que existiam gigantes, né? E o terceiro livro da série é o Indiana Jones e os Sete Véus, que é quando ele vem para o Brasil. Então, o único livro trazido para o Brasil pela editora Salamandra, ambientado no Brasil pelo herói Indiana Jones, né? Bom, como sempre, as aventuras do Indiana Jones começam com uma aventura que não explica direito como ela começou e depois parte para o MacGuffin, né? Que é a história em si, o enredo em si do livro. Do livro e do filme também, no caso dos filmes, né? E no Indiana Jones e os Sete Véus, no começo, ele está na Guatemala, numa expedição, numa caverna, né? Acontecem uns problemas lá, ele está em busca de uma máscara de jade, né? E depois ele quase morre ali, né? Os bandidos prendem ele nessa caverna, ele fica preso lá, mas ele consegue sair de lá, né? E volta para os Estados Unidos. Ele tem uma companheira que se chama Deirdre Campbell, que é uma namorada dele que depois vai se tornar esposa dele, né? Inclusive ele se casa com ela nesse livro do Indiana Jones e os Sete Véus. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele encontra o Marcus Brody, o curador do museu onde ele dá aula, né? E da universidade. E aí ele fala que ele tem um diário, que é o diário
do coronel explorador Percy Harrison Fawcett. E ele começa a ler o diário do Fawcett. E o Fawcett teria vindo para a América do Sul, para o Brasil, para encontrar uma tribo de indígenas que teriam cabelo ruivo, porque eles seriam descendentes dos druidas, né? Essa história é muito curiosa, porque ele tinha a escrita Organ que existiu, de fato, eram runas celtas. E ele teria acreditado que os celtas poderiam ter vindo para o Brasil e criado uma civilização, ter tido uma civilização perdida na Amazônia, no meio da selva, né, os celtas. A gente sabe que os vikings chegaram na América antes do Colombo, né? Tanto na América do Norte quanto na América do Sul. A Anenerbe nazista, que eles gostavam do ocultismo, tudo isso, chegou a fazer uma expedição, acho que em 1935, se não estou enganado, na Amazônia, né? Tem inclusive cruzes com suástica lá, até hoje, dessa expedição que eles vieram para a Amazônia, em busca dos vestígios dos vikings, né? E tem uma história também que falam que os fenícios teriam chegado às Américas, né? E inclusive no Brasil, e as inscrições da Pedra da Gávea também seriam inscrições que seriam possivelmente dos fenícios. Eu escrevi um livro, já vou promover meus livros aqui, uma trilogia de aventura de um herói que eu criei, um herói meu, que se chama Donoso Bueno. No terceiro livro, ele está no Brasil, ele é brasileiro, e vai para a Amazônia em busca do coronel Fawcett também. Eu coloco o Fawcett na história, só que ele vai em busca de uma civilização que seria dos fenícios, por conta das inscrições da Pedra da Gávea. São 3, eu fiz uma trilogia, já vou mostrar para vocês aqui, né? Então, nesse livro do Indiana Jones, o Indiana Jones então vem para o Brasil, primeiramente chega no Rio de Janeiro, aí tem uma passagem do Carnaval, aí tem um inimigo que se chama Orion, né, um dos bandidos, e aí tem uma aventura no bondinho, né? Nesse terceiro livro meu do Donoso Bueno, ele tem uma aventura no bondinho do Rio de Janeiro também, né? Os bandidos perseguem eles no bondinho do Pão de Açúcar, né? E depois eles vão para Bahia, se eu não me engano, né? Na história do Indiana Jones, que lá tem um conhecido dele, um amigo dele, que tem uma plantação de goiaba. Olha para você ver, né? Uma plantação de goiaba, né? Goiaba é conhecido fora do Brasil como uma fruta eminentemente brasileira, uma das nossas frutas nativas, né? E lá ele conhece a Raela. A Raela é uma mística, professora africana, né, de origem africana, negra, na Bahia, eles estão em Salvador, né? Que ela tem a prática dos 7 véus. Essa prática dos 7 véus é uma prática que ela consegue ficar invisível, né? Então ele vem para o Rio de Janeiro, vai para a Bahia e depois ele vai para a Amazônia, né, em busca do coronel Fawcett. Acontecem muitos perigos, ele fica hospedado no Hotel Paraíso e eles vão descrevendo no livro o Brasil, né, vai mostrando coisas do Brasil, coisas da nossa cultura. Muito legal, uma aventura do Indiana Jones ambientada no Brasil. Tem um quadrinho da Marvel do Indiana Jones que ele vem para Manaus também, uma história que ele vem para Manaus. E no Indiana Jones e a Caveira de Cristal, o Reino da Caveira de Cristal, ele vem para a Amazônia, só que a Amazônia é peruana, né? E tem uma leve passagem no Brasil também, nas cataratas e tal. Eles chegaram a gravar as cataratas do Iguaçu, né? Mas o filme não segue exatamente um país em específico, apenas fala América do Sul, né, e a Amazônia, né? Por conta em busca da expedição do Francisco de Orellana, né, aquele conquistador espanhol, né? Bom, o próprio Rob McGregor, que fez a novelização e escreveu esses livros também, né, a novelização da Última Cruzada, ele escreveu um livro que se chama A Caveira de Cristal. Não é como personagem protagonista o Indiana Jones, mas esse livro, A Caveira de Cristal, pode ser um livro que tenha influenciado muito o George Lucas na criação do 4º filme, o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, né? Que eles quiseram fazer um filme baseado naquela lendária caveira de cristal que poderia ser alienígena, né? E para homenagear os filmes de sci-fi, de ficção científica dos anos 50, aqueles de extraterrestres, principalmente que influenciou Hollywood após o caso Roswell, né? O caso Roswell, daquele disco voador que poderia ter caído no meio oeste americano, e da Área 51, tanto que aparece a Área 51 no filme e tudo mais, né? Bom, eu vou dar spoiler.
ele casa com a Deirdre nesse livro, né, a Deirdre Campbell, só que ele e ela morrem e ele volta à vida, porque o mago Merlin, o Merlin dos druidas, aquele mago Merlin, faz ele voltar à vida. É meio estranho a gente falar de druidas no Brasil, né? Mas na ficção tudo é possível, né? E aí ele volta à vida, só que a Deirdre morre, ele fica viúvo. E não é a primeira vez nas histórias do Indiana Jones que a sua mulher morre. Nas aventuras do jovem Indiana Jones, no episódio das Máscaras do Mal, Masks of Evil, né, quando ele está na Turquia, como espião de guerra francês na Primeira Guerra Mundial, a namorada dele americana, Molly, morre também. Né? E depois todos sabem que ele conhece o Abner Ravenwood, né? E se apaixona pela filha do Ravenwood, que é a Marion Ravenwood, que se torna a mulher dele depois no cinema, né? Nas histórias dos filmes, do primeiro, do quarto e do quinto filme. Né? E ele teve também a Sophie Ravenwood, a Sophie, né? Não me lembro sobre o nome dela agora. A Sophie Rapgood, se não me engano, Rapgood. A Sophie Rapgood, ela é uma arqueóloga, uma jovem aluna, acho que foi aluna dele, né? Que ele é professor de arqueologia, né? E aí ela aparece no jogo da Máquina Infernal, né? Indiana Jones e a Máquina Infernal, e na aventura do Fate of Atlantis, que tem nos quadrinhos, que é o Destino de Atlântida, né? Uma aventura muito legal que virou jogo de computador também, né? Bom, essa é a coleção da Bantam Books, né? Vem todos esses exemplares aí. Na verdade, esse daqui, o Army of the Dead, ele não é dessa coleção, ele foi lançado depois do quarto filme, em 2008, né? Ele foi lançado uma nova série de livros. Esses livros são da série original, né? Os do Rob McGregor, por exemplo, são esses aqui, mais o do Sete Véus, né? Tem o do Martin Caidin e o Max McCoy. O Max McCoy fez esse famoso aqui, né, do Dinosaur Eggs, os ovos de dinossauro, né? E é uma coleção muito bacana, muito legal mesmo. E aqui eu mostro os meus, né? Caso vocês ficaram curiosos. O Dobrão do Velho Amâncio são 3 livros inspirados nas aventuras do Indiana Jones, né? Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram adquirir. E esses livros tem em PDF no meu blog, vou deixar meu blog também, caso vocês queiram ler o PDF. O Dobrão do Velho Amâncio, quando aparece a introdução do personagem Donoso Bueno, que eu criei, inspirado no Indiana Jones. Ele é um brasileiro caboclo, descendente de bandeirantes, ele luta na Revolução Tenentista de 1924, né? O segundo, ele vai para a Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, né? As capas eu fiz bem no estilo do Indiana Jones também, né? E o terceiro, que nem eu falei para vocês, envolve o Coronel Fawcett e é no Brasil, tem uma aventura no bondinho do Rio de Janeiro. Eles vão parar na Fordlândia, né? A Fordlândia é aquela cidade que o Henry Ford fez no meio da floresta amazônica e tal. Então, assim, é uma série de aventuras muito inspirada nesses livros do Indiana Jones e nos filmes do Indiana Jones também. Recomendo essa coleção a minha trilogia, né, e a coleção da Bantam Books do Indiana Jones, né. Bom, então vou apresentar alguns números, os principais aqui da coleção, não tem como falar de todos, né, já tinha falado desses 2 primeiros aqui, né, depois seguido deles é o do Rob McGregor, do Indiana Jones e os Sete Véus, né. Bom, também então tem o Indiana Jones and the Genesis Deluge, né? Que nessa história ele vai atrás da Arca de Noé, né? Ele vai em busca da Arca de Noé. Um outro que eu gostei bastante é o The Hollow Earth, a Terra Oca. Indiana Jones em busca da Terra Oca, né? E os nazistas estão procurando uma fenda que tem na Terra, onde dá um reino subterrâneo, que é a Terra Oca. Aí tem uma aventura no Zeppelin e tudo, muito legal. The Secret of the Sphinx, o segredo da Esfinge, esse é muito legal também. Os japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial,
estão em busca de uns tesouros no Egito. Nessa aventura aparece o Sala e o Marcos, né, os companheiros dele lá. Então é muito bacana, né? The Secret of the Sphinx, né? O The White Witch, do Martin Caidin, é o único do Martin Caidin, né? Muito bacana também. Tem um outro que não está aqui, que é o The Philosopher's Stone, a Pedra Filosofal, também é muito legal também. O Dinosaur Eggs, ele vai em busca de uns ovos de dinossauro, né? E esse daqui é um dos mais curiosos, que envolve uma... Parece um pouco aquele seriado do Elo Perdido, né? Da Terra, né? O Mundo Perdido, aliás, né? O seriado O Mundo Perdido. Nessa história ele vai atrás do segredo dos Moais, né? Aquelas estátuas que tem no Chile, na Ilha de Páscoa, né? Então ele vai em busca desses segredos aí para desvendar o segredo dos Moais. E aí envolve monstros, envolve espíritos de indígenas, muito bacana mesmo, né? Então essa é a série de livros da Bantam Books, né? É uma série que fez muito sucesso nos anos 90, né? Bom, então é isso. Se vocês querem ver o grande herói Indiana Jones numa aventura no nosso grande e amado Brasil, recomendo Indiana Jones e os Sete Véus. É um livro de 1991, veio para o Brasil em 95, 96 mais ou menos. Vocês encontram na internet para encontrar esse livro para comprar bem fácil, tem fácil acesso, né? Essa coleção, como eu disse, se passa anteriormente aos Caçadores da Arca Perdida, são aventuras prévias que poderiam ganhar versões cinematográficas, né? Seria muito legal se eles gravassem, né? Se eles fizessem os filmes dessa série de livros anterior aos Caçadores da Arca Perdida, né? E caso vocês queiram saber mais do Coronel Fawcett, o Coronel Percy Harrison Fawcett, o livro O Verdadeiro Indiana Jones, que é uma biografia dele escrita pelo Hermes Leal, tá certo? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like. Vamos sempre promover a cultura e também a cultura pop, a cultura do cinema, a cultura hollywoodiana, que também não é só o cult, né? Também temos muitas coisas interessantes desse universo geek. Eu me considero um geek também para muitas coisas, mas um pouco diferente, porque eu gosto dos heróis que sempre misturam ficção com história e com questões antropológicas, e o grande arqueólogo Indiana Jones não seria diferente, né? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe. Valeu, gente. Grande abraço.